coração. Não cabe outro amor. Tudo que tem e sou é tudo teu. Glória a Deus. Estamos ao vivo. Estamos desde as 6 da tarde, tocando terror aqui. Falando pra Carol, o diabo deve estar assim: o que vocês estão fazendo? O que vocês estão arrumando? Que loucura é essa? Esse é um grande tempo de transformação. Eu tô com esse símbolo aqui no boné que a gente vai usar em Israel. É um símbolo, é uma letra do alfabeto hebraico chamado Aleph. E ele representa 3 coisas. Primeiro, a conexão com os céus. Depois, unidade. E por último, transformação. Eu quis colocar esse símbolo para que todo mundo pergunte: bom, o que isso significa? Você vai responder assim: significa eu. Eu conecto os céus, eu tenho unidade com Deus nos céus e eu sou a transformação dele aqui nessa terra. E esse é um marco, é isso que você carrega, você é isso. Então, uma tomada de decisão que gera transformação, conhecer a palavra. Uma coisa que faz você conectar aos céus, andar debaixo da vontade de Deus. O que faz você ter unidade com Ele? É você entender quem você é. Unidade só vem depois que essa identidade está ativada. A transformação só acontece depois que você elimina as possibilidades e fala: eu vou. Se vocês quiserem tomar o lugar de vocês aí. Eu confesso que muitas vezes eu fico imaginando, mas por que as pessoas não entendem logo o recado e se levantam o mais rápido possível? Quando eu conheci o Reino, acho que a única criança lá de casa que ficou aqui foi o Lorenzo. Você vai fazer 12 anos? Você já tem 12. Você vai fazer? Não sei se você sabe disso, mas o dia que eu tive um confronto, ou melhor, eu tive um atropelamento com a carreta do Reino no meio de uma rodovia espiritual, foi quando 18 dias antes de você nascer, dia 20 de julho de 2013, onde eu desconectei completamente de tudo que eu queria na minha vida, de tudo que eu sonhava, de tudo que era meu projeto pessoal. Quando eu enxerguei o Reino, estamos ao vivo, para quem está preocupado aí com a vida de alguém. Agora são 5 horas e 4 minutos, sábado do dia 14 de junho. E nesses dias, né, que eu tirei esses dias para passar com o Senhor, eu lembro o temor que eu fiquei de encontrar com Ele. Eu lembro do temor, se quiser ligar todas as luzes aí por causa da transmissão, eu lembro o quão pavoroso foi aquilo, né? Eu lembro tanto que isso mexeu comigo, só que eu sei que depois de 4 dias eu tomei uma decisão. Se o Senhor me mostrar o que o Senhor quer de mim, eu vou largar o que eu estou imaginando, o que eu quero, o que eu estou fazendo, vou largar completamente tudo, não quero saber de nada. E acontece algo poderoso, né? O Senhor me dá uma direção, eu sigo essa direção, e desde esse dia, eu deixei de ser um religioso e amei o Reino. E teve um versículo chave que abriu um portal na minha vida, que foi Apocalipse 3:21. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Quando eu vi aquilo, eu tomei um choque. Como que Deus quer me dar um trono, quer me dar acesso a esse trono? Não é só servidão, não é só salvação, é amizade, é honra. Tem outro versículo em Apocalipse que fala que o Senhor vai exaltar seu nome diante da congregação do Deus vivo, onde os anjos vão parar e vão ouvir. Esse aqui, ó. Tem outro que fala assim, ó, Apocalipse 2:26,
Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo. Não, não, não. Eu lhe darei autoridade sobre as nações. Esse é o 3:21. O 2:26 fala, ao vencedor eu lhe darei autoridade sobre as nações. Paulo, discutindo em Corinto, estava falando, acaso você não sabe que vocês vão julgar os anjos? Comecei a desconfiar que tinha alguma coisa errada. Aquele evangelho de apenas o sofrimento, não estou invalidando o evangelho da cruz, né? Se você não mirar na cruz, não tem como você seguir Jesus. E cruz, mais do que sofrer, é exposição. A maioria das pessoas, elas não imaginam o que significa cruz. Se ele fala, me dá tudo que você está carregando, que meu jugo, meu fardo é suave. Não é sobre você carregar um pedaço de madeira que você não dá conta de carregar, é sobre você se expor. É sobre você, depois de ser transformado, virar uma exposição, porque no fundo, do fundo, ninguém queria confusão aqui com ninguém. Mas a grande verdade é que na geração onde está esfriado esse amor, é onde você vai ter que explodir o amor. É onde você vai ter que viver numa nova atmosfera. Então, eu fico percebendo esse levantar, né, de homens e de mulheres de Deus nesse tempo. E se você não quiser a sabedoria, não quiser o mover de Deus, o mover de Deus vai passar sobre você e o Senhor, ele não vai parar, ele não vai dormir, ele não vai deixar que a sua omissão destrua a missão dele aqui nessa geração. Então ele vai levantar pessoas que não têm o mínimo sentido. Nós sabemos que a religião poderia ter resolvido isso, né? Mas segundo as parábolas vai ficar para uma última hora, que eu acredito de verdade que é essa última hora. Eu acredito que o Senhor está levantando uma geração que vai confundir a geração anterior. O Senhor vai levantar não, ele já levantou essa geração, ela precisa ser acionada. Essa geração daqueles que não vieram da configuração religiosa. Ele vai incendiar os corações das pessoas que de todo o seu coração acredita e fala, quer saber? Nada mais importa para mim. Nada mais importa. Eu quero compartilhar alguns versículos com vocês. E esses versículos eu imagino que eles podem aquecer seu coração nessa madrugada. Alguém escreveu, transmite a viagem para quem colocou desculpa, general. Vou lembrar disso aí. Quem dá desculpa não vou transmitir, não. Vou transmitir para quem já está na próxima e acredita que precisa estar acessando alguma frequência. Para quem deu desculpa, volta para casa. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. O seguinte, a gente vive pelo que a gente vê ou a gente vive pelo aquilo que o nosso coração projetou? O Senhor coloca algo no seu coração, ele projeta algo. A gente vive pela dificuldade que o Brasil está passando ou pela liberação da graça de Deus, da dispensa da graça de Deus? E algumas pessoas, elas vivem pelo que vê. Se você viver pelo que você vê, você vai desanimar. Você vai parar no caminho. Mas se você vive pela fé, a fé é a imaginação, a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção das coisas que não se veem. Só que se você vê, quer dizer então que você desconectou daquilo que está em Hebreus 11. Se você acha que o verdadeiro é o que você está vendo, você desconectou aquela poderosa chave. Convicção das coisas que se espera e a certeza das coisas que não se vê. Ou seja, eu não preciso ver para essas coisas acontecer. Eu preciso de quê? Eu preciso de fluir nisso. Eu preciso ter certeza, eu preciso ter convicção no meu coração. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Jesus Cristo. Eu sei que eu lembro quando o Senhor me deu uma palavra muito forte em 2017, 2018, eu comecei a falar assim de forma rasgada, né, na internet sobre o Senhor. Quantas pessoas se levantaram contra? Você é pastor, você é coach, você é não sei o quê. Eu falei, não interessa o que eu sou, eu quero falar o que está no meu coração. Eu lembro de grandes nomes mesmo do país tentando me parar.
E aí você tem que decidir o que você é. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Os caras, mas não existe isso. Você tem que decidir. Você tem um cargo, o que é? Não, eu sou um empreendedor que quero falar do reino. Pronto. E eu ficava muito entusiasmado em perceber que tinha gente, irmãos, querendo me parar. Eu falei, agora que vai ficar pior. E desde então eu meio que parei de ouvir o que as pessoas estavam tentando falar para mim. Eu comecei a ouvir a voz de Deus e eu percebo que muitas vezes as pessoas elas não estão preocupadas com o que Deus está falando, elas estão preocupadas com o que elas querem ouvir. E aí eu vi gente que me ama demais tentando me parar, gente que me odeia tentando me parar. Eu falei, tem alguma coisa errada, meu coração segue em paz, por que eu vou parar? Não, eu não vou parar, eu vou continuar falando. E desde então tem uma avalanche de pessoas sendo destravadas, e eu sei o porquê disso. O Senhor quer que esse tempo seja acelerado. Nós somos distraídos demais. A gente está distraído demais, achando que a vida é um sucesso, a vida é alcançar coisas, a vida é ter só as nossas vontades. A vida não tem nada a ver com isso. Na hora que você perceber que um respirar, um suspiro acaba essa vida aqui na Terra, que nós somos seres eternos com experiência humana. Essa experiência humana, essa humanização nossa vai passar mais rápido que o espirro. Pode acreditar. Tem gente que assusta quando acorda, já passou 80 anos de uma vida terrestre. E esses 80 anos não significa nada perto da eternidade. Eu te pergunto, o que você fez com essa vida sua? O que você fez com isso? Vocês que estão assistindo aí agora, escreve assim, ó, nos comentários, chega de distração. Chega. Chega de emocionar com as coisas dessa terra. Chega, 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 chega. Não interessa o que vão dizer. Não interessa que os seus inimigos acham e nem o que seus amigos acham. O que interessa é que tudo é frequência. E se essas pessoas não tiverem na sua frequência, amigos ou inimigos nunca vão entender o que você está passando. Eu sou a prova que amigo e inimigo sempre está contra o que você está fazendo. Porque, na verdade, não é quem está de um lado ou do outro, é quem não viu a frequência, quem não viu o recado, é quem não viu a mensagem. Então, quem não viu a mensagem vai ter um problema muito sério. Eles vão ficar contra você, sendo amigo ou inimigo. Assim como o elogio e a crítica é um grande problema para quem quer obedecer a Deus, amigo e inimigo também. Tem amigos que vão tirar você de ideia, vão falar, você está maluco. Que amigos são esses? Amigos do passado. Existem uns amigos do futuro, existem uns amigos do agora. E eu vou te falar, existem amigos que são de 4 estações, tem gente que é só de uma estação e tem gente que é só de um dia. E aí você fica querendo arrastar gente que entrou na sua vida, que era só para ficar um dia lá. Era para ficar só uma estação, você está levando em 2. Era para ficar só em 2, você está levando em 4. Tem gente que não entendeu o mover de Deus ainda. Tem gente que não é para ir para o próximo nível e essas pessoas, como elas não vão, elas vão atrapalhar você. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu poder, no íntimo do seu ser com poder, por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, estejam juntos com o Senhor. Jesus respondeu em Mateus 17:20, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. O que é impossível? Impossível é quando sua mente não está funcionando, quando a sua imaginação não está funcionando. Impossível é quando você duvida. E quando você duvida, você desanima. E quando você desanima, você desiste. Por que existem pessoas que nunca desistem? Não é falinha de eu sou brasileiro porque eu nunca desisto. É gente que não desiste mesmo. Não dá para ir andando, vai rolando, vai quicando, vai fazendo de qualquer jeito, mas vai. Para desistir tem uma fórmula, desanime. Para desanimar tem uma fórmula, duvide. Para duvidar tem uma fórmula, para de olhar para aquele que te chamou. Como é que faz para duvidar? Tira o olho do foco, tira o olho do alvo e comece com todas as forças do seu coração a fazer algo. Alimente a distração. Alimentou a distração, você vai lembrar do diabo lá no meio do deserto com Jesus falando, se você é o filho de Deus, se você está com fome,
Se, ou seja, vou abrir uma dúvida no seu coração. Fala assim comigo, eu não tenho dúvida daquilo que ele me chamou. E o que ele me chamou nem é meu, é dele. Então eu tenho dúvida, foi Deus mesmo que me chamou? Pelo amor de Deus, você arquitetou isso? Você arquitetou tomar pancada? Você arquitetou ser perseguido? Você arquitetou ficar tendo paciência com os outros? Você arquitetou amar desse tanto? Você arquitetou amar o inimigo, então. Foi você que arquitetou o transbordo. Foi você que arquitetou. Eu sei o que você arquitetou. Ficar na sua, ficar guardado, ficar só com a fama. Eu sei o que você arquitetou. Ficar só com o dinheiro. E ele arquitetou o seguinte: vou te dar o dinheiro, desfruta, mas investe no reino. Dá para ver que não é processo nem meu nem seu, que isso é coisa dele. Se você realmente é dele, vive para ele, vai ver que a arquitetura do que você está vivendo não foi você que fez, foi ele que fez. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Para que impaciência, se é ele que completa a obra que ele começa? Se foi ele que começou, qual o problema que tem? Ah, Deus está devagar. Na verdade, você que está respondendo devagar. O Senhor, ele te deu todas as coisas. Não, mas por que eu não tenho acesso? Porque você não tem habilitação, você não amadureceu, você não cresceu. Tem alguma coisa complicando esse caminho, você mesmo. Ter dúvida que ele te chamou, sendo que tudo que precisa ser feito não é da sua cabeça, é da cabeça dele, é só fazer o que ele mandou fazer. Isso aí está em Filipenses 1:6. No Salmo 105:4 está escrito assim, ó, recorra ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Agora eu sei o que está acontecendo, está buscando pouca presença. Na hora que a pessoa precisa, você tem sido pouca essa presença. A presença de Deus, ela convence qualquer tipo de alma. A presença do Deus vivo choca qualquer espírito. A presença do Deus vivo abala qualquer cognitivo. Ao invés de buscar gatilhos ou qualquer coisa, busca o Senhor. Ao invés de buscar a fama, o poder, a glória, busca o Senhor. E tudo que alguém computar para você, você fala, isso aqui é para sua glória. Quando alguém te agradecer, inclusive, você mudou minha vida, você vai falar assim, glória a Deus. Mas não está brega não usar o glória a Deus? Glória significa resultado. Esse resultado é do Senhor. Glória é resultado. Então, quando alguém quiser dar o resultado a você, lembra, a glória, o resultado é de Deus. Quando a Bíblia fala assim, de glória em glória, significa de resultado em resultado, ou seja, de maturidade em maturidade. Essa é uma forma de você se proteger, porque quando alguém te acusar, ó, minha vida está ruim por sua causa, você vai falar assim, ó, a glória também é de Deus. Você está passando por essa tribulação porque Deus permitiu. E essa tribulação é para amadurecimento. Se você quer ficar com a glória, você vai ficar com o pesar também. Agora, se tudo é dele, o problema é dele. Se estão te perseguindo, para de chorar e fala com ele, Senhor, estão nos perseguindo. Se alguém se levanta contra você, fala para o Senhor, Senhor, estão levantando contra o Senhor. Eu quero que você entenda que é tudo sobre ele. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Como é que as pessoas vão ficar sabendo se você, que é um instrumento vivo, não abre a boca? Como é que as pessoas serão transformadas se você quer saber só de sua vida? Como é que as pessoas chegarão diante de Deus se ela não consegue achar um caminho disso? Não, elas vão encontrar com Jesus, elas vão encontrar com Jesus no caminho. O caminho está aí dentro. Depois que o caminho passou para dentro de você, você é o caminho. Você está no caminho, recebendo de Deus. E aí você fala, vou esconder aquilo que Deus está me dando? De maneira nenhuma. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Que dia que o Senhor te abandonou? Que dia que ele vai te abandonar? Você acha que está nos planos dele deixar você de lado? Está nos planos dele deixar você perecer? De maneira nenhuma. O Senhor retribua a você o que você tem feito. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé é um negócio muito forte para Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé, você vai anotar 3 coisas no seu coração. Fé é imaginação,
Fé é desafio, fé é certeza. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas como assim? Sem fé é impossível agradar a Deus. Uma vida de rotina não vai agradar a Deus. Uma vida de crescimento, sim. Ninguém está falando de dinheiro. Porque quando você pensa, se eu falar prosperidade, você vai pensar em dinheiro automaticamente. Só que uma árvore próspera nada tem com dinheiro. Um rio próspero nada tem a ver com dinheiro. A prosperidade é da natureza. Então, quando você é próspero, você agrada a Deus, porque você está atingindo novos limites de fé. E a fé, quando você se desafia, se for algo que você dá conta de fazer, nunca é desafio. Sempre as pessoas param e ficam me falando, eu tenho um desafio para você. Aí o que é? É, você correr 5 quilômetros, 50 quilômetros. Mas isso aí não é desafio para mim, isso pode ser desafio para você. Você tem que entender que o desafio é individual. Fala assim, desafio é individual. Pode ser o desafio que para você é uma coisa maluca, para mim não é. Eu já passei por isso. Então, o desafio, dificilmente ele é coletivo. A não ser que o coletivo não tenha passado por aquilo. Então, se fé é desafio, fé é imaginação, o que você precisa de imaginar? Um novo nível. E a coisa que eu mais amo é que, para o novo nível, ninguém tem dinheiro, nem eu, nem ninguém. A pessoa fala, como alguém tão rico não tem dinheiro? Para viver a sua vida, você pode achar que é. Mas para viver aquilo que Deus me chamou, ainda estou sem um recurso. As pessoas falam, não, mas não é possível. É porque vocês admiram demais aquilo que vocês não viveram ainda. Mas aquilo que Deus chamou era o que você tinha que respeitar e colocar sua vida empenhada nisso. O Senhor te chamou para algo que você não tem um recurso. Eu também não. É isso que me dá vontade de descobrir o que tem depois desse nível. O que me dá vontade é que não é a falta de recurso que vai parar. É a falta de obediência. É a falta de destrave, é a falta de aliançar com certas pessoas que vão fazer você chegar nesse próximo nível. Você quer agradar a Deus de verdade? A fé é o firme fundamento nas coisas que se espera e a convicção nas coisas que não se vê. Tá, Deus, mas o que é então? Me conta. Já está contando todo dia. O Senhor, ele tem te colocado no meio de um povo onde você tem que abalar essa fé sua. A fé é um potenciômetro. A fé vai ser regulada de glória em glória. Quando você atinge um nível, o Senhor libera um novo nível. Ninguém vai dar saltos de vários degraus. Ninguém vai pular 50 degraus. Vai ser de glória em glória. Vai ser onde você vai parar e vai falar, por que eu tô nessa direção? Porque o Senhor mandou. O Senhor vai colocar no seu coração certas pessoas e essas pessoas, elas vão mexer com você. Sempre que você vê pessoas mudando de fase, você vê que pessoas chegaram ao que antecede a mudança de fase. Um ambiente, gente e ações diferentes. Se você não andar com gente que está no nível acima, você nem vai achar que você tem que crescer. Se você não entender que o reino é superior a tudo que você já aprendeu religiosamente, você vai viver uma vida com medo do inferno. Você vai viver uma vida só achando que você perde sua salvação todo dia. Eu vejo cristãos que são imaturos. Eles perdem a salvação de manhã, de tarde eles recuperam, à noite eles estão caçando ela de novo. Eles acham que a obra que eles estão fazendo determina se vai para o inferno ou se vai para o céu. Até vocês não entenderam que o sacrifício é feito de uma vez só. Até vocês não entenderam que a graça de Deus é infinita, a misericórdia de Deus é infinita, que quando você, pelo Espírito, é salvo, não tem quem saque isso de você. Você pode deixar de reinar, que é diferente. Quando você entende que Deus é diferente de você e que a sua confusão teológica tem feito você um escravo religioso, na qual você olha para as pessoas e pensa assim, ó, qualquer erro meu, eu perco tudo. Como se Deus estivesse fazendo um jogo com você de perfeição. Como se a sua boa obra fizesse você manter você em alguma rota na eternidade. A sua obra é um trapo de imundícia. A sua obra nada vale para ter acesso a lugar nenhum na eternidade. Quando você, com o seu coração, entender isso, você vai ver que não é mais uma obra ou ação sua, mas é a bondade de Deus em falar. Cristo foi perfeito e, com base na perfeição de alguém que não pecou, você está justificado.
Paulo fala que se você for, de novo, se defender pela lei, você decaiu da graça. Você não consegue entender o que é lei, o que é graça, você vai mofar na lei. Você vai ser uma pessoa escrava da lei. Você vai arrumar desculpa. Os filhos da lei, eles dão desculpa para tudo. Os filhos da lei, eles acham que Deus tem a mão pesada para justificar o não fazer aquilo que ele chamou. Os filhos da lei confundem, acham que o inferno tem mais poder que o céu. Os filhos da lei, eles acham que um erro, um pecado pode parar eles. Os filhos da lei, eles levam mais a sério a penitência do que o favor. Eles levam mais a sério a correção do que o amor. Eles falam, Deus é amor, mas não destilam amor. Mas eles falam com todo fervor do coração assim, mas ele é consumidor. Parece que 80% é o consumo e 20% é a graça. Entenda que nessa dispensação que é a da graça, e ela está encerrando em breve, que vai inaugurar definitivamente a dispensação do reino, onde em Provérbios fala que a sabedoria vai gritar pelas esquinas, gente louca. Vocês não me ouviram, mas no dia da grande ira do Senhor, não vai ter ninguém fazendo gracinha. No grande dia da ira do Senhor, não vai ter ninguém fazendo graça. E aí suspende a graça. Aí você vai ver o que aquele que era, que é e que há de vir, colocar um mar vítreo, um mar de fogo, onde tudo vai ser passado desse mar. Não sei se você sabe o que significa esse mar, onde está o trono de Deus. São 3 tribunais, o de Cristo, das nações e do trono branco. Quando todos passarem nesse trono branco, vai ter um negócio assombroso acontecendo. Ninguém vai dar mais nenhuma desculpa. Ninguém, nenhuma vez mais, vai falar, desculpa, eu estava desinformado. Ninguém mais vai usar nenhum tipo de historinha para convencer. Alguém está perguntando aí, ó, se está ao vivo. Está ao vivo. Ao vivo. Nós estamos numa vigília de Israel. Nós somos acho que quase umas 250 pessoas indo para Israel. E a gente está nessa vigília. Só que mais que Israel, o Senhor tem aberto um portal na nossa cabeça, no nosso ecossistema. E alguns de vocês, eles ficam acompanhando aí. Vocês vão andar com a gente em breve, se vocês sintonizarem na frequência, tá? A inscrição é a frequência. A inscrição não é você ser bonito, vindo do interior do Paraná, isso aí para mim tanto faz. O que interessa é a frequência. Qual frequência? Frequência do reino. Não estou querendo convencer gente para mudar para o reino. Estou querendo achar as pessoas que têm essa frequência. Se não tem, vai aprender. Se não tem, vai destravar. Se não tem, vai ativar. Se não tem, vai potencializar. Se não tem, vai transbordar. Como é que faz para eu ter essa frequência do reino? Tem que deixar a lei. Se você não for um dispenseiro da graça, você nunca vai conhecer o reino. Não tem como conhecer o reino. Os filhos da lei, eles ficam apavorados com essa mensagem. Os da lei acham que eles têm que seguir, nós temos que seguir os dogmas dele. Você entender a diferença? Quando Paulo é chamado por Jesus, é tão terrível o chamamento de Jesus que Paulo não passa por lugar nenhum por ninguém. Nenhuma. Começa Gálatas 1 falando assim, eu, Paulo, apóstolo, por Jesus Cristo, não por homens, nem por grupos, nem assembleia de homens, mas por Cristo Jesus. Ele é levantado e enviado por Jesus depois da ressurreição. Aí você fala, o que é isso? Cara, ninguém segura o mover de Deus. Quando alguém tenta parametrizar o mover de Deus, Deus já moveu para outro lugar e você não consegue fazer aquilo. Os grandes avivamentos que tiveram na terra foram legítimos. Só que os irmãos começaram a tentar instrumentalizar, começaram a institucionalizar o mover. Tentaram de todas as formas proteger o mover de Deus. Deus está pedindo ajuda para você proteger ele? Deus está pedindo ajuda para você criar uma torre para ele? Ele está precisando morar na torre agora. Deus pediu em algum momento para você fazer a defesa dele diante dos outros. A verdade, alguma vez precisou de defesa? O que aconteceu? Todo grande avivamento era um movimento. E o movimento começou a ficar engessado, até virar um monumento. E esse monumento, essas pessoas perderam o coração. E ao perder o coração, eles viraram uma geleira.
E aí o Senhor não habita em monumentos, o Senhor não habita em tijolos, o Senhor não habita nesses lugares, ele se move desse monumento e começa um novo movimento. O Senhor se move sobre toda a terra com a sua autorização ou não, você entrando no movimento ou não. E aí aconteceu uma coisa na história absurda. Todos os movimentos legítimos, quando viraram monumentos, eles perseguiram os novos avivamentos. É chocante ver isso. É chocante ver isso na história, que todo grande avivamento tem o estágio. O avivamento está sendo perseguido pelo antigo avivamento que virou monumento. E as pessoas começam a perder o coração porque elas institucionalizam o mover. Elas colocam pontos geográficos no mover de Deus, só que desde Gênesis, Apocalipse, Deus se move sobre a terra. Ele se apresenta de formas diferentes. E as pessoas querem, não, Deus quer assim. Quando Deus instituiu a igreja, os irmãos em Atos, Deus não mandou nenhuma regulação falando que tinha que ir para dentro de uma caverna. Era o medo da exposição que fazia todo mundo ficar no subsolo. Era o medo da exposição que fazia todo mundo ficar guardado. Eclésia significa chamados para fora. E até hoje, mais de 90% dos cristãos acham que a igreja é guardados na caverna. Tire as pessoas do mundo e traga elas para dentro da nossa caverna. E na verdade, eclésia ou eclesia significa outra coisa. Sai para fora. Sai agora. Vá para fora. Vá para a política, vá para a educação, vá para o judiciário, vá para o empresariado, vá para fora. E as pessoas fizeram o quê? Vamos nos proteger. Por acaso o Senhor pediu você para proteger ele? Ele pediu para você proteger o mover? Grandes moveres legítimos que foram levantados por Deus são só monumentos hoje. Porque aonde não há um coração pulsando no reino, esse lugar já virou um monumento. E talvez vocês não entenderam, mas o Senhor mandou uma mensagem muito clara no final do livro de Mateus. É para vocês irem no imperativo, ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, batizando eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As pessoas falam, não, mas eu já estou fazendo isso. Como? Se falou o mundo, a gente não tem que amar o mundo, mas a gente tem que ir atrás daquilo que ele ama, que é a gente. Então, para de parametrizar o mover de Deus. Alguém escreveu ali, Deus me perdoa, me usa, Deus. É lindo falar, eis-me aqui. Fala assim, ó, eis-me lá. Lá onde o Senhor mandou eu ir, eu não fui. Aqui fica parecendo que Deus tem que vir como um garçom e falar, deixa eu te explicar. É assim, assim, assim. Já pode ir andando que o Senhor vai te fazer lá. Pode ir no caminho que ele vai te pegar lá. Eis-me aqui é como, não, Senhor, eu estou esperando um sinal. Você é o sinal. Você não vai esperar um sinal, você é o sinal. Escreve todo mundo aí, eis-me lá. Já estou indo, porque eu já sei que é lá. O eis-me aqui é como se alguém tivesse que descer do trono, igual em Sinar, e descesse lá na torre e falasse, vocês estão aqui? Espera aí que eu vou falar para vocês, é para lá. Eu mandei foi multiplicar e encher a terra. Eu mandei foi sede fecundos. Eu não mandei vocês construírem torres. Eu não mandei vocês edificarem na vertical. Eu mandei vocês espalharem sobre a terra. Eu não mandei vocês serem donos dos outros. Eu não mandei vocês institucionalizarem o mover. Eu não mandei vocês serem ciumentos uns com os outros. Eu levantei vocês para vocês serem fogo. Aqui a gente está aqui desde as 6 na vigília. Então, acho que vai dar 12 horas daqui a pouco. O Senhor falou algo muito forte no meu coração. Muitas pessoas vieram por causa de uma sarça que estava pegando fogo. E apaixonaram na sarça. E esqueceram do fogo. Moisés era a sarça, mas o Espírito Santo era o fogo. Tem gente que fica apaixonado no herói da fé. E esquece que a fé aponta para Deus. Para de ficar apaixonado no herói. Para de ficar admirando o herói. Acessa o fogo. Para de ficar querendo se comparar se é melhor ou pior do que algum herói da fé. Fica com a fé. Tem gente que é idólatra, biblicista, bibliólatra.
idolatra a história de todo mundo, mas não entende que a história está sendo registrada agora. As pessoas não entendem que o mover de Deus nunca para. O Senhor, ele não dorme. Então, naquilo que você está buscando, para de ficar emocionado com a sarça. Para de ficar emocionado com o herói. Para de emocionar, porque o maior de todos, o que venceu a morte, ele falou, vocês farão obras maiores. Vocês vão num lugar que eu não fui. Por exemplo, Jesus poderia ter vindo aqui na terra, onde é o Brasil, por exemplo. Por que ele não veio? Porque ele veio para os judeus. E ele falou, vocês vão ser enviados para os gentios. Isso é uma obra magnífica, é o que nós estamos fazendo. Paulo pregava a cavalo de um jeito absurdo. Hoje a gente tem tecnologia na mão e fica o dia inteiro gastando. O diabo olhou para a maior tecnologia de todas e falou, ainda bem que os filhos não perceberam o que eles têm na mão. Ainda bem que eles não perceberam a bomba nuclear que cada um tem individualmente. Ainda bem que eles não descobriram que a vida deles, só de ser transmitida, já é um testemunho. Tem pessoas que vivem debaixo de acusação e acham que tem que ficar pregando para os outros. Você não tem que pregar, você tem que viver na frente dos outros. Se você estiver queimando, as pessoas vão ver o fogo e não a sarça. Tanto faz o que está pegando fogo. O que interessa é o fogo. O diabo, ele olha para você com esse celular na mão e fala, nossa, ainda bem. Ainda bem que você não sabe mexer nisso aí. Ainda bem que você não abre a boca. Ainda bem que você não está carregado com óleo. Ainda bem que você não está carregado com a palavra. Ainda bem que você não é ousado. Ainda bem que você morre de medo. Ainda bem que você fica contando uma historinha todo dia. Ainda bem que você fica nessa loucura sua, dando essa desculpa. Ainda bem que você fica nessa miséria. Ainda bem que você fica nessa escassez. Ainda bem que você fica aí com a cabeça baixa por causa desse pecado. Ainda bem que você é desse jeito. Imagina se tudo aí deu bingo na sua cartela. Ainda bem que você se acha um incapaz, ainda bem que você se acha um bloqueado, ainda bem, ainda bem, ainda bem. Vê mais um Reels aí. Vê mais um TikTokzinho aí. Continua preso nessa dopaminazinha. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé não é desafio? Aonde tem dopamina cara, no desafio. Aonde você está confundindo e alimentando de migalha? Na dopamina barata. Nas coisas desse mundo, nas mensagens de direct, nas pornografias, em tudo aquilo que te paga de forma barata, dopamina. E o diabo olha você com um cajado na mão. Vou falar uma loucura para vocês aqui. O que Moisés tinha de cajada que saía abrindo tudo, você tem um portal que abre, é um cajado para abrir o mar para as pessoas passarem. Você tem um cajado poderoso nas suas mãos. Só que esse cajado pode ser um instrumento de espancamento contra você mesmo. Vocês estão usando o cajado para bater contra a própria cabeça de vocês. Todos têm um cajado agora na mão que consegue abrir um mar para milhões de pessoas. Esse mar, o mar no Mar Vermelho, quando o povo de Israel atravessou aquele Mar Vermelho, ali eles foram batizados, ali é um símbolo de batismo. As águas do Mar Vermelho simboliza o batismo do escravo saindo de Gozém e atravessando para a Terra Prometida. Vários de vocês não entenderam que tipologicamente são Moisés, são libertadores dessa geração. E você tem um cajado para libertar pessoas, mas você está destruindo a sua própria vida. Vocês estão arrumando desculpa com a própria vida. Escreve todo mundo aí. Eu tenho um cajado. E esse cajado é tão louco, mas tão louco, que ele bem usado liberta milhões de pessoas. Uma pessoa que entender que tem esse cajado, que tem autoridade, é só abrir a boca. Só abra a boca. Você tem um cajado e você está batendo contra você. Você vai parar de bater contra você e vai bater na onde o Senhor mandar. Não é sobre um sucesso, não é sobre encheção do saco, não é sobre querer ser o outro. Descubra o que Deus te chamou. Hoje na oração, eu dei um basta. Do tanto que eu sou enrolado, do tanto que eu sou procrastinador, do tanto que eu fico enrolando, o que Deus manda fazer, eu fico enrolando, enrolando, enrolando. Aí alguém falou assim, se você tá assim, imagina nós. E aquilo me encheu o coração de fúria, porque as pessoas, elas medem a vida delas olhando para alguém que tem mais sucesso que elas, é por isso que você é um derrotado na vida. Você não tem que ficar olhando para aquilo que o outro está fazendo. Se eu estou falando que eu sou enrolado e procrastinador com o mover de Deus, é porque eu sou.
Aí você pensa, mas se eu ser assim, imagina eu. Não meça a sua vida por quem tem mais resultado que você. Meça por aquilo que Deus te chamou. Algumas pessoas não entenderam ainda o que foi chamado. Se eu ficar comparando minha vida com os outros, eu vou ficar louco. Mas se eu olhar para aquilo que o Senhor me chamou, eu vou falar, quer saber? Eu quero ir para esse lugar. Eu quero viver aquilo que Ele me chamou. Eu não vou ficar comparando, eu não vou ficar adquirindo doenças emocionais porque eu não sou bom igual aos outros. Você não está no momento do outro, mas você está na hora de fazer aquilo que Ele te chamou. Então não faz sentido nenhum você ficar comparando ao outro. Compara com aquilo que você foi chamado. Escreve assim, ó, eu tenho um chamado. Não dá mais para ficar igual 007, não dá mais para ficar escondendo o reino. Vai ter que explodir isso. Vai ter que manifestar isso. A palavra fala que a natureza geme pela manifestação dos filhos. Cadê os filhos? Aonde eles estão? Cadê os filhos? O diabo ama essa geração porque é a geração onde todas as 10 virgens dormem. 5 dormem sem azeite e 5 com azeite. Na parábola das 10 virgens, as 10 virgens apontam para 10 salvos. 5 reinantes e 5 só salvos. Não durma sem azeite. A apostasia vai pegar quase todo mundo. A frieza de coração vai pegar todo mundo. Porque esses são tempos difíceis, onde a gente vai parar de olhar uns para os outros e vai olhar para o celular. Onde a gente vai parar de pensar e vai confiar numa inteligência artificial. Onde a gente vai ter fuga da realidade, vai parar de acreditar na realidade. E vai colocar todos os nossos sentimentos e frustrações num vídeo de IA. E a gente vai rir de coisas que não existem de fato. Onde a gente vai se esfriar como nunca se esfriou em toda a Terra, em toda a história da humanidade. As pessoas vão pegar conselho com a IA, as pessoas vão fazer oração com a IA, as pessoas vão pegar profecia com a IA. Aí você pensa, você está brincando? Não, eu testei, esse negócio é assustador. Por que as pessoas vão fazer isso? Porque elas não sabem quem elas são, não sabem o Deus que elas servem, nem sabem o que está fazendo aqui na Terra. Vai ser a geração mais assombrosa de todas, com a maior geleira espiritual de todos os tempos. Mas felizes são aqueles que são encontrados como filhos, como os resistentes dessa geração, como aqueles que estão de prontidão para fazer aquilo que o Senhor chama. Desanimar não, duvidar não, desistir não. Não faz sentido. Dá para perceber que riqueza chama atenção. Dá para perceber que glória chama atenção. Dá para perceber que perseguição chama atenção. Deixa eu te falar uma coisa. Foca só numa coisa e nada mais. Foca só no Senhor. Foca só no Senhor, porque Ele vai fazer o resto. Nós estamos numa geração doente. Não tem ninguém entrando em acordo um com o outro. E já que ninguém vai entrar em acordo com você, faz o seguinte, entra em acordo com o Senhor, que é a única chance de dar certo. Geração de gente idolatrando boneca, gente que defende bandido de verdade, mas quer matar os bebês. Geração ela é complicada. Mas eu agradeço o Senhor, porque o Senhor me colocou nessa geração. Felizes são aqueles que entenderam que essa geração é a que vai cumprir todas as profecias. Agora, eu vou usar meu cajado. Esse cajado aqui é para libertar pessoas. Essa máquina de 10 bilhões de dólares aqui, eu não vou usar ela para destruir minha vida, nem minha casa, nem meu casamento, nem meus filhos, nem os negócios, ninguém. Eu vou usar isso aqui para transbordar. Eu vou usar esse cajado aqui para abrir um mar para um monte de escravo passar. Eu vou usar esse cajado aqui, sabe para quê? Para fazer com que pessoas sejam libertas. Para onde não tem água, as pessoas receber água. Para quem não tem vida, receber vida. Não faz sentido. Vocês que às vezes estão aí conectados a esse horário, não estão, tá no Instagram também? Tá? Vocês que estão aí, dependendo da quantidade de pessoas que estão, Deus chamou você para esse dia.
Sei lá se você está assistindo depois, mas a gente está ao vivo. Eu quero que você pare com esse coração congelado. E eu quero que você ouça uma palavra que vem da parte de Deus. Para de arrumar desculpa para fazer aquilo que Deus te chamou. Não tem possibilidade de você tocar o coração do Senhor, a não ser fazendo algo que você não dá conta. Eu não sei se você já percebeu, mas toda vez que seu cônjuge entra num desafio, você olha para ele diferente. Toda vez que seu filho consegue fazer algo que ele não fazia antes, você olha para ele diferente. Esses dois casos, tanto seu cônjuge como seu filho fez o quê? Ele entrou num desafio, fez algo extraordinário, chamou a atenção do seu coração. Se você não entendeu até agora, isso é fé. Fé é experimentar uma nova medida. Fé é experimentar algo que quando eu estou saindo eu não dou conta, mas se eu não parar, o Senhor vai equipar no caminho. Parece que em Mateus 6,33 está escrito, primeiro o reino. Buscar primeiro o reino. Isso é um desafio. Não, Deus, mas eu calculei minha vida aqui, fazer uma faculdade, depois uma faculdade, uma profissão. Deixa eu te falar uma coisa. Essa agora é a revolução dos que vão deixar suas profissões. Você fala, tá maluco? É mesmo? Olha 2000 anos atrás, um era médico, o outro era cobrador de imposto, o outro era vendedor de tenda, o outro era peixeiro. Cada um fazia uma coisa e ele falou assim, larga o que você está fazendo e me segue. Acho que você ficou ocupado demais. As gerações que passaram ficaram ocupadas demais com as suas vocações pessoais. Engraçado que o próprio Jesus tinha uma profissão. A profissão do pai dele. Ele era carpinteiro, tipo artesão de hoje. Se você quiser seguir com a sua profissão, você pode seguir. Um carpinteiro não conserta uma madeira, um tronco torto. O máximo que ele pode fazer é cortar em volta, mas consertar um tronco torto ele não conserta. Mas quando você segue aquilo que o Senhor te chamou, você conserta a pessoa. Você conserta a alma de uma pessoa, você conserta o espírito de uma pessoa. Essa é a primeira geração que médicos estão deixando de ser médicos a rodo. Eu estou cansando de ouvir gente falando, eu deixei a medicina. Essa é a geração que juízes estão deixando de ser juízes. Nunca, nenhuma geração isso aconteceu. Você fala, por que isso está acontecendo? Porque, na verdade, o Senhor não te chamou para uma profissão. Nós fomos treinados achando que nós somos definidos por uma profissão. Nós somos definidos por uma identidade. Nós temos um chamado específico, nós temos um propósito da parte de Deus. Essa é a primeira geração que pessoas estão deixando aquilo que sonharam, que seus pais sonharam, que vocês sonharam. E que, na verdade, quando você encontra o reino, essas coisas perdem completamente o sentido. Quer dizer, então, que 100% das pessoas que são reinantes é para deixar o que está fazendo? Por que você não experimenta perguntar você para o Senhor? Você tem medo? Pergunta você para Ele. Senhor, onde eu estou inserido é para fazer o quê? No dia que eu descobri o que eu estava fazendo na Brasil Telecom, em 30 dias, 30. Quando eu decidi, quando o Senhor colocou no meu coração, é hora de sair. Em 30 dias eu ganhei mais gente para Jesus do que em 7 anos e meio. Em 30 dias eu fui ganhando o coração das pessoas, porque eu falei, eu só tenho 30 dias para sair daqui. E eu vou marcar o coração dessas pessoas, coisa que eu não fiz por 7 anos e meio. E eu lembro de acordar todo dia aí pedindo perdão para todo mundo por tudo que eu fiz. E todo mundo que aparecia no meu caminho, eu falei, ó, tem uma palavra para você. Eu falava, por que eu não fiz isso? Rasgadamente por 7 anos e meio. Por que eu estou fazendo isso só nos últimos 30 dias? Eu lembro de ganhar meu chefe nesses últimos 30 dias. E eu lembro de um dia estar na igreja e eu tomo um susto quando eu olho para trás, eu vejo o Leonardo lá com a palavra. Ele me falou, você me quebrou um dia. O dia que eu encontrei um famoso na praia de Copacabana e eu falei que eu tirei uma foto com ele. E você virou para mim e falou assim, fica com essa foto. Você tirou a foto com o cara não sabe quem é você, mas você sabe quem é ele. Um dia que você tiver uma foto com o Senhor, você sabe quem é o Senhor sabe quem é você. Foto com os famosos é a pior foto que existe, porque você faz a foto achando que a pessoa te conhece. Mas o Senhor nunca vai te rejeitar, Ele conhece você antes da fundação do mundo. E aí eu peguei ele num momento que ele estava tão feliz, ele tirou uma foto com o Ronaldo, fenômeno. Eu falei, o Ronaldo nunca vai saber quem é você, porque ele não tem intimidade com você.
E eu vou te falar uma coisa, vai chegar um dia, se você não entender essa mensagem, você vai chegar num portal eterno, no dia de uma festa, e o Senhor vai falar, aparta-te de mim que eu não te conheço. Sabe por quê? Porque conhecer não é sobre ouvir falar. Conhecer na palavra é sobre intimidade. Em 30 dias, quando eu decidi ir embora daquela empresa, eu fiquei todos os dias fazendo o que eu não fiz em 7 anos e meio. Saí passando o trator. E todos os dias eu pegava um por um e falava, cara, por que eu não te falei? Várias pessoas foram ganhas, né, para Jesus nesses 7 anos e meio. Mas posso falar? Em 30 dias eu fiz o que eu não fiz em 7 anos e meio. Porque eu estava ocupado demais. Eu queria crescer demais. Eu queria fazer coisas impressionantes. Inclusive eu fiz. Mas eu fiquei pensando, depois que eu saí, se eu fosse o Pablo de 30 dias, e eu voltasse 7 anos e meio, eu acho que eu tinha feito uma desossa no planeta Terra. Por que que só nos últimos 30 dias, quando eu coloquei o prazo para sair, eu mergulhei com toda a minha energia? Um dia, um grande amigo, o Vitor Azevedo, que é engenheiro, ele trabalhou numa empresa, 2 anos e meio, acho. E aí quando ele foi sair, a mesma coisa, quando você vai sair de um lugar, acontece coisas mirabolantes, né? Você fala, eu tenho que sair pregando para todo mundo. E aí tinha um colega ateu. E ele foi falar de Jesus pro ateu. E ele falou, eu quero te falar, eu tô saindo, mas eu preciso te entregar uma palavra. O cara falou, ô Vitor, não precisa falar nada. Ah, Vitor, por quê? Porque o jeito que o seu testemunho, o jeito que você fala de Jesus, é impossível esse cara não existir. É impossível isso não ser real. Pelos frutos, pela vida que você tem, o Vitor ficou espantado. Eu fiquei espantado de ouvir isso. Eu te pergunto, onde você está hoje? Você tem sido um portal do reino? Onde você está hoje? Você tem sido alguém que tem levantado a bandeira do reino? As pessoas, elas, nesses últimos 8 anos, elas falaram, Marçal mistura Deus com tudo. Nunca foi. Nunca misturei um dia. Nunca quis tirar uma vantagem com isso nem um dia. Eu não tiro Deus de nada. É você que vive tirando ele de tudo. É por isso que você estranha alguém que não tira ele de nada. Nenhum só dia eu pensei em tirar uma única vantagem. Mas muitas vezes eu pensei em responder essas pessoas. Nem se vocês falarem de tudo da Bíblia, nem de Deus, a falta de intimidade de vocês não vão absolutamente mudar ninguém. Vocês me acusam daquilo que vocês nunca experimentaram. Tem gente que fala, usou o nome de Deus para ganhar dinheiro. Você é tão ruim no que você faz. Você é tão sem intimidade, sem instrução com Deus na palavra, que você pode repetir as minhas palavras que você não vai ter um pingo de resultado. Porque a palavra sem lastro não tem como ela chegar no coração das pessoas. Muitas vezes eu fiquei pensando, o que eu respondo para essas pessoas? Vou fazer o seguinte, eu vou responder ao Senhor. Quantas vezes eu vi pessoas me enchendo o saco, tentando me abalar? Minha confiança está no Senhor. Eu quero que você, nessa madrugada, nessa manhã, coloque a sua confiança no Senhor. Levanta a bandeira do reino. Levanta a bandeira do reino. Se um dia o Senhor me der a chance de poder servir esse povo no cargo mais destruidor de gente que existe, no cargo onde 7.000 jornalistas ficam investigando até a sua respiração, se um dia o Senhor me der a oportunidade de fazer isso, deixa eu te falar uma coisa. Nesse dia, eu vou pegar essa nação, eu vou entregar na mão dele. Eu vou falar, isso aqui é seu. Esse povo é seu. Esse aqui foi o povo que você escolheu. Eu confesso, eu tenho que falar uma coisa do fundo do meu coração. As minhas orações, todos os dias que eu estou com o Senhor, eu falo, você tem certeza que essa nação não faz sentido? Eu olho para esse povo, não tem sentido ser esse povo. Não faz sentido. Você tem certeza que é isso aqui que você quer. Como se Deus precisasse de conselho de alguém. Mas se um dia isso acontecer, é porque milhões de pessoas já se levantaram. Milhões de reinantes já começaram a grande revolução do reino. A revolução de desenterrar o talento. Na parábola dos talentos, um tinha 1, outro tinha 2, outro tinha 5. O Senhor distribuiu de acordo com a capacidade. Eu te pergunto, você que é um reinante, por que você é tão incapaz? Por que contar tanta historinha? Por que ser essa pessoa que vive o dia inteiro distraído?
Por que fica pegando esse cajado digital e batendo na sua própria cabeça? Por que você criou um chicote contra o próprio lombo? O chicote que bate em cavalo hoje é um chicote manso. O chicote antigamente, das 40 menos 1 chicotadas que Jesus levou, tinha osso na ponta. E destruía o próprio corpo. O que você está fazendo? O que você está caçando? Marcelo, eu só queria paz. Ninguém vai ter paz nunca se não vencer uma guerra. Não tem paz na vida financeira, não é porque o diabo, o mamon, está querendo te destruir, não. Você não tem paz na vida financeira porque você não entende nada de finanças. Você está com esse problema na sua vida, no casamento, é porque você não entende nada de casamento. Casamento é renúncia, casamento é aliança, casamento é investimento. E você entrou numa aventura com a pessoa para a pessoa fazer você feliz. Quem tem que te fazer feliz é Deus, te dando a identidade, você descobrindo, ativando, potencializando e transbordando essa identidade. Não tem nada a ver com os outros. Nunca seu cônjuge vai fazer você feliz. Isso não é da qualidade de outro ser humano fazer o outro feliz. A felicidade não é um estado emocional, a felicidade é um estado de espírito. Você está confundindo felicidade com alegria? A alegria é um estado emocional, é da alma. A felicidade é o espírito destruindo com toda a potência de luz um canhão dentro da sua alma e destruindo até chegar no seu corpo. Aí você fala, eu sei que eu sou. Todos vocês que sabem o que é de fato, você é feliz. Marcelo, então eu entendi. Então se eu tenho a minha identidade, eu sou feliz? Sim. Como é que faz para ser infeliz? Abra mão da sua identidade. Como é que faz para uma árvore ser feliz? Ela descobre que ela dá fruto. Só que se ela caísse na conversa de quem não gosta de comer aquele fruto, ela ia parar de dar fruto, ela ia secar, ela ia murchar, e aí ela deixaria de ser quem ela é. Que dia que você encontrou com a infelicidade? O dia que você deixou de ser aquilo que Deus te chamou. Cara, mas pode custar a minha vida. Felizes são aqueles que investem essa vida pela vida eterna. Só lembra de uma coisa, Deus só vai te cobrar daquilo que você acha que você é dono. Deus cobrou o jovem rico do dinheiro que ele achava que ele era dono, porque ele era um homem seguro, ganhou do pai dele a herança e não sabia fazer riqueza. Mas o dia que Jesus encontrou com José de Arimateia, nada pediu para ele. Porque o coração do José de Arimateia, sendo muito mais rico que o jovem rico, não estava nas riquezas. Algumas vezes as pessoas falaram, o Marçal é o jovem rico. Quero ver se Deus pedir. Quero ver se Deus pedir. As orações são, me tome isso logo, tire isso logo, se isso não é do Senhor. Quando o seu coração é voltado para Ele, Ele não vai pedir. Ele só vai pedir quando o seu coração está ocupado com isso. O que você está ocupando o seu coração nessa madrugada? O que estiver ocupando o seu coração, o Senhor está te pedindo, me dá. Deus quer o que com isso? Deus não quer nada com isso, Ele quer só limpar seu coração. Você mesmo tem feito mal para o seu coração. Se você é um reinante, deixa eu te falar, eleva a sua visão. Os reinantes têm um tipo de visão. Tem 3 pessoas na terra, os não salvos, os salvos e os reinantes. Os não salvos precisam da glória de Deus. Os salvos, eles precisam ir para o próximo nível, entender a frequência do reino. Eu só fui entender o reino quando eu fui estudar a palavra com a ênfase naquilo que Jesus falava, Paulo falava e João falava. O maior reinante de todos é Cristo. Triunfou sobre a morte, sobre o pecado, sobre todas as coisas. Paulo, quando entendeu o reino, ele praticamente enlouquece, porque nada serve para ele. Quando ele vai ter com discípulos que são religiosos, deixou registrado na palavra. Tive com os apóstolos e não aprendi nada com eles e nada tive proveito. Nem isso está escrito, Matheus? Está em Gálatas isso. Aí você fica chocado, mas por quê? Mas eles eram discípulos, andavam com Jesus, você também, ué. Não adianta você andar com Jesus e ser o Judas. Não adianta você andar com Jesus e ser o Bartolomeu e eu pegar essas escrituras e não achar nada lá seu. Dos 12 discípulos que andaram com Jesus, 5 não tem nada sobre eles. Jesus é o melhor treinador do mundo e você pode ser treinado por ele. E você pode ser a pessoa mais desobediente, mesmo treinado pessoalmente por Jesus. Não estou falando mal de discípulos, só quero saber, cadê aquilo que você foi chamado?
Você imagina, os caras andaram pessoalmente com Jesus e negaram Jesus. Os caras andaram pessoalmente com Jesus e desanimaram no caminho, não fizeram o que tinha que ser feito. Se você perguntar para qualquer cristão, é o caso mais raro se você ver. Pergunta para qualquer cristão, quem são os 12 apóstolos? 99% dos cristãos do mundo inteiro não sabem falar o nome dos 12, sabe por quê? Porque não ouviu em pregação o nome dos 12. Porque não viu histórias na palavra o nome dos 12. Só vai falar 5, 6. Você não vai conseguir falar. Você não vai conseguir falar porque eles não fizeram coisas relevantes. Marcelo, eles perderam a própria vida. Todos, não só eles, mas 500 mil pessoas lá no Coliseu perderam não negando Jesus. Eu posso te falar, você só vai ser lembrado pelas coisas relevantes que você fez no reino. Aqui na terra você pode fazer coisas extraordinárias, mas se a sua obra não impactar a eternidade, não faz o mínimo sentido. Se o seu coração não queimar pela eternidade, não faz o mínimo sentido. A pergunta para você é, cadê aquilo que você foi chamado? Cadê o propósito que ele colocou aí dentro? É interessante que se for para esfriar, a gente esfria junto. E se for para esquentar, a gente vai esquentar separado? De maneira nenhuma. Nós vamos esquentar junto. Marcelo, eu não suporto esse calor. Pula fora. É uma recomendação que eu te dou. Muitas pessoas querem ser usadas por Deus. E elas ficam falando, Senhor, use, eu sou um instrumento, me usa. Só que você está desafinado. A palavra te afina, a oração te afina. E se você é verdadeiramente um instrumento, o Senhor que te toca, certo? Então, se Ele te toca, você precisa afinar. Você precisa de renúncia, você precisa de obediência, você precisa de desafios, você precisa de transbordo. Essa é a afinação do instrumento. Você continua com as cordas, você continua sendo um instrumento, mas desafinado o Senhor não vai tocar. E se tocar, não vai atrair os corações. Então o seu instrumento tem que estar afinado, o seu instrumento é o seu coração. O amor está em guerra e o coração é armamento. Se o seu coração é todo dele, é muito simples, é só abrir a boca que esse coração vai transmitir uma mensagem para um outro coração. Escreve assim, ó, a palavra afina o coração. A palavra afina o coração. O coração não é um instrumento, então a palavra afina o coração. A adoração afina o coração. O transbordo afina o coração. A afinação desse coração, se tiver de fato acontecendo, aonde você passar, pessoas vão ser tocadas. Aonde você passar, corações serão tocados. Aonde você abrir a sua boca, pessoas serão tocadas. Até os imbecis serão tocados. Até os nécios. Até os idólatras. Eles não suportarão a mensagem. A mensagem do reino, ela não provoca neutralidade em ninguém. Ou a pessoa fica louca como uma fera, ou ela fica apaixonada no Senhor. E não tem problema nenhum ela ficar louca. Ela vai sair correndo até tentar ouvir algo mais poderoso que o reino. Como ela não vai achar, ela vai ter que voltar para ouvir por completo a mensagem. Ela pode virar um selvagem correndo da palavra. Mas na hora que ela perceber que não há algo mais poderoso que essa mensagem, ela vai ter que voltar para ouvir essa mensagem. Tem uma canção que eu quero tocar com vocês aqui agora. Eu falei 10 minutos e pulou 1 hora do nada. Na hora que eu pensei que eu ia começar aqui, atrapalhou às 6 horas, já deu. 6h04 da manhã. O que posso dar? Gleides, cadê? Fica todo mundo de pé. Vamos tocar essa para rasgar tudo aqui, até o YouTube cair aí. Uma canção que mexeu muito comigo, porque a gente gosta de fazer presentes para Deus, dar oferta para Deus. Eu fico imaginando o tanto de gente que dá oferta em dinheiro para Deus e nunca chegou no trono essa oferta. Não tem um mototáxi que recolhe e leva lá para a eternidade. O Senhor só quer saber do coração. Então, na hora de cantar essa canção, quero que você destrua os seus planos. Mas você está doido? Eu tenho um plano de ganhar dinheiro.
Se você souber os planos, eu é que tenho os planos, bons planos ao seu respeito. Planos de paz e não de guerra. De te fazer prosperar. Busca a sabedoria, para de buscar o dinheiro. A sabedoria vai te levar para a prosperidade. A prosperidade, de novo, não é dinheiro, é romper, é crescer. Buscou isso, deixa isso transbordar. A glória é só dele. Então, na hora que você estiver cantando essa música, o que posso dar a um Deus que tem tudo? Lembra de dar seu coração. É a única coisa que ele quer. A única arma que pode ser alistada com amor em guerra é seu coração. Não dá outra coisa, não precisa. Ajude financeiramente toda boa obra que alcança pessoas, que transforma as pessoas, que alimenta pessoas. Não estou falando para você ser escasso, não. Mas na hora que a gente cantar essa canção, eu quero que você entregue seu coração para ele. E na hora que eu te fizer um apelo, você que está assistindo, converta seu coração para o Senhor. Marcelo, é para o seu movimento? Meu movimento? Eu sou só um pedaço de galha balançando na eternidade. O movimento é dele. Vá você direto nele. Vá com o coração afinado e deixa ele tocar para você ver se não vai tocar milhões de pessoas. Afinar o coração. Foque naquilo. Foque naquilo que ele te chamou. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo dia de hoje, por essas 12 horas de adoração na sua presença. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. O Senhor é misericordioso, o Senhor é generoso, o Senhor nos ama, o Senhor nos quer bem, o Senhor nos chamou para um novo nível. O Senhor está conosco no meio da tribulação, no meio da alegria. Onde a gente estiver, com qualquer situação, o Senhor está conosco. Senhor, levanta os reinantes. Senhor, que os reinantes conectem aqui. Posso dar ao Criador dos céus, o que posso dar ao Deus que tem tudo. Te dou meu coração, te dou meu coração. Se preciso ser curado, tu me curas. Se preciso de um Salvador, tu me salvas. Se preciso de um conforto, me envolve. E eu só quero saber o que posso dar ao Deus que tem tudo. O que posso dar, Criador do céu, o que posso dar ao Deus que tem tudo. Te dou meu coração, te dou meu coração. Se preciso de um pastor, tu me guias. Se preciso de um pai, me adotas. Entrega seu coração para o Senhor. Entrega seu coração, você que está assistindo aqui no presencial ou à distância. Mentaliza você dando o coração e falando: Senhor, a única coisa que o Senhor quer é isso. O que eu posso dar? Ao Deus que tem tudo, o que posso dar ao Criador do céu, o que posso dar, Deus que tem tudo, te dou meu coração.
Glória a Deus. Você que está assistindo, você que está aqui, repete essa oração comigo, entregando esse coração ao Senhor, assumindo a sua identidade nele, sendo salvo na sua alma por ele, aceitando um sacerdócio, sendo servo, onde a sua vida está pronta para servir outras vidas, mas acima de tudo, assumindo a sua amizade com ele, assumindo a sua identidade com ele. Repete assim comigo: Senhor, eu acesso o sacrifício do seu sangue derramado na cruz. Eu acesso a salvação e eu não volto atrás, porque o Senhor não voltou atrás. Eu avanço para o alvo, que é o reino, e eu, além de salvo, sou servo e sou seu amigo, e vou construir a nossa amizade, trazendo mais amigos, mais filhos. Respira bem fundo. Mentaliza você entregando seu coração para Ele de presente. A única coisa que o Senhor quer é seu coração. E o seu coração agora é tomado por Ele. E você acessa a frequência da salvação, a frequência da servidão, a frequência do governo, do sacerdócio, a frequência da amizade e da intimidade. Todos vocês que estão aí, escrevam assim: eu aceito Jesus como Salvador, vírgula, como Senhor e como amigo. Escreve isso agora. Escreve isso agora e receba o selo da eternidade. Escreve: eu aceito Jesus como Senhor, como Salvador em primeiro lugar, depois como Senhor e como amigo. Marçal, da onde que ele é meu amigo? Ele falou para os discípulos: eis que vos falo agora, vocês são meus amigos. Amiga para quem tem intimidade, Senhor é para quem é servo, e salva para quem deixou de ir para o inferno e agora vai viver numa eternidade com Ele. Escreve isso: eu aceito Jesus como Salvador, vírgula, como Senhor e como amigo. Senhor, nós temos a certeza da salvação que há em Cristo Jesus. E essa certeza é dada através do Espírito. Que os cognitivos sejam virados para aquilo que foram chamados. Que as almas agora sejam desviadas de uma rota infernal e já comece a governar e colocar pressão nesse corpo agora. Sua alma foi desviada do inferno e está a caminho da eternidade agora. Mas acima de tudo, o seu espírito está conectado na realidade de Deus. E para você saber, em João 3,5 está escrito que para acessar o reino tem que nascer do Espírito e da água. Que o Senhor batiza você agora no Espírito, e que você que não foi batizado nas águas, procure isso onde você estiver. Procura um cristão e fala: você é cristão de verdade? Sim, então me batiza. Eu quero ser batizado. Procura uma igreja, procura um cristão. Um cristão é uma ponte para a eternidade. Você pode procurar um cristão que ele vai conectar você no Espírito nisso. Todos vocês, peguem com seus dedos e escrevam: eu aceito Jesus como Salvador, vírgula, como Senhor. Eu vi alguns que escreveram: eu aceito como Salvador e amigo. Você não entendeu. É Salvador, vírgula, Senhor e amigo. Reis e sacerdotes, íntimos do trono, íntimos da eternidade. Fernanda Massa: Pablo, me batiza. Primeiro cristão que você vê na sua frente, peça para ele te batizar. Um cristão de verdade, ele pode tirar a rota que a sua alma estava indo para o inferno e orar para você aceitar Jesus. Um cristão de verdade, como João. João não era religioso, estava no deserto, batizando as pessoas que criam. Lá em Marcos, fala que se você crer no Senhor e for batizado, você está com acesso da eternidade. Então um cristão, ele pode fazer isso. Todo cristão. O cristão que se negar a fazer isso, não se levante contra ele. Ele está na camada religiosa ainda, ele não tem a frequência do reino. Procure o próximo. Não tem como. Se não tiver uma religião, uma igreja perto do lugar que você está, você não vai ficar sem acessar o reino. Você vai descer as águas, você vai achar um cristão.
Você vai fazer isso. Glória a Deus por tantas pessoas numa madrugada dessa escrevendo: eu aceito Jesus Cristo como Salvador, como Senhor, como amigo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Um recado para todo mundo que está assistindo. Nós vamos orar por Israel, a nação que tem um pacto com o Senhor, e vamos orar pelas pessoas que estão sendo submetidas a um regime de escravidão no Irã. Nós vamos orar por todas essas famílias, que o Senhor vai levantar um povo que vai derrubar esses homens malignos, que vai derrubar esses regimes que têm matado pessoas, esses terroristas. O Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor Deus é um Deus de guerra. E Ele levanta homens com sabedoria e com inteligência para derrubar esses homens malignos que têm destruído nações. Nós somos chamados por Deus para levantar esse povo. Glória a Deus. Chega de esconder que você é cristão. Se ninguém gostar de você por causa disso, lembra que a gente parecia que éramos poucos, mas a gente só estava esparramado. Agora a gente está junto. Parece até que a gente é pouco, mas a gente está muito oprimido, muito tímido. A gente está querendo esconder aquilo que não deveria ser escondido, porque uma luz, se for colocada no alto, não faz sentido nenhum as pessoas não verem. Você é um farol no meio da noite. Você é um farol no meio da noite. Glória a Deus por tantas vidas sendo conectadas ao reino. Alguém escreveu: isso é felicidade. É isso, a felicidade está na sua identidade. Ninguém, que os bons se levantem, e que esses bons que se levantam nessa manhã não fiquem calados. Glória a Deus. Nós vamos orar por Israel. Senhor Jesus, nós colocamos aquelas famílias em Israel e as famílias no Irã. Liberta aquele povo iraniano. Senhor, libera o povo do Irã daquele regime ditador que tem ceifado as vidas. Senhor, nós pedimos que o furor dessas duas nações, uma contra a outra, caia por terra. Que uma resposta branda, ó Deus, possa cair sobre o coração das duas nações. Guarda a aliança que o Senhor tem com o povo de Israel, mas livra o povo do Irã, ó Deus, daqueles maledicentes, daqueles homens malvados. Senhor, que aqueles que se levantam contra um povo possam ter as suas vidas ceifadas. Que o anjo da morte, ó Deus, se levante contra esses terroristas. Nós não temos medo ou pudor de declarar isso. Que todos aqueles que se levantam contra crianças, mulheres, jovens, homens, idosos, que o Senhor venha com o seu furor, assim como o Senhor sempre protegeu Israel. Proteja as famílias do Irã. Nós cremos nisso. Senhor, nós cremos que vai ter um cessar-fogo. Nós cremos que aquilo que Israel foi buscar ali no Irã, que é atacar aquelas zonas nucleares. Nós sabemos que o homem tem a capacidade de destruir a si mesmo, mas não só a si, mas toda a humanidade. Que o Senhor quebre todos os planos do Irã de querer destruir alguma nação, de querer se levantar contra aquilo que o Senhor chamou. Caia por terra todos esses planos, em nome de Jesus. Israel é abençoada. Em 10 dias estaremos lá, seremos abençoados nesse lugar. Nós cremos nisso. E muitos serão abençoados assistindo isso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês que estão assistindo, é chegado o tempo da gente andar juntos. Só pega essa palavra. Nós vamos entrar numa dimensão diferente. Nós estamos atravessando uma zona onde corações precisam ser trocados, uma mentalidade nova precisa ser instaurada. Vai ser um novo tempo. E alguns de vocês estão sentindo isso no coração. Só para você entender, nunca impedi ninguém sentar na minha mesa e nunca vou fazer isso. Porque o Senhor não me impediu de sentar na mesa dele. O Senhor não me impediu de sentar na mesa dos apaixonados, nem dos que amam a sabedoria, nem dos governantes, nem dos transbordantes. Eu consegui sentar em todas as mesas. Porque para sentar na mesa precisa da frequência da mesa. Então que você entenda com todo o seu coração que não é ser legal, não é ser inteligente, não é ser um escolhido, é ser alguém que tem a frequência daquilo que você foi chamado. Se você não tiver a frequência,
Não tem como chegar. A frequência da salvação é o sangue de Jesus. A frequência para ser grande é a servidão. Maior é o que serve. A frequência da amizade é gostar das mesmas coisas e repudiar as mesmas coisas que o seu amigo repudia. A frequência para governar é o reino. A frequência para estar sentado no trono, como diz em Apocalipse 3:21. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no seu trono, como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Não vai assentar se não tiver a frequência do reino. Religiosos não têm a frequência do reino. Que você use a maior ferramenta, o cajado digital, para abrir o mar na vida de pessoas que não têm a mínima chance de conhecer isso. Que você não use o cajado contra a sua própria cabeça. Que você use o maior meio de comunicação em todas as tecnologias disponíveis para chegar nos lugares mais rápido. Vocês que chegaram por último, quero pedir para todos escreverem isso de novo, para não falhar uma única alma aí. Escrevam assim, eu vou fazer a oração mais uma vez. Você que ficou calado nessa oração, você vai repetir. Eu acesso Jesus como Senhor. Primeiro você coloca como Salvador, vírgula, como Senhor e como amigo. Salvo, sacerdócio, intimidade. Senhor, nós oramos e colocamos todas essas almas na sua presença, mais uma vez. E aqueles que não oraram, vão orar agora. Abra a boca agora. Acessa agora. Fala, eu acesso o sacrifício de Jesus. Eu creio que Jesus vem em carne. Eu creio que o Senhor é bom. E a sua misericórdia me lava agora. Eu sou salvo. A minha alma não vai mais para o inferno, porque eu sou eterno. E eu acesso o sacrifício que há em Jesus. Eu sou servo. Fala assim comigo, a minha vida está a serviço de outras vidas. E eu creio que maior é o que serve. E eu quero servir muito. Eu sou um servidor. Um banco de dados da palavra e do reino. Eu tenho muitos dados do reino. E a partir de hoje, eu assumo a minha amizade com Jesus. Ninguém me para, nem eu mesmo. Eu desabilito a possibilidade de eu mesmo poder parar o que Deus começou em mim. Eu acesso a frequência do reino. Eu sou um reinante. Eu sou um desfrutante. Eu sou um transbordante. Eu sou um amigo. Em nome de Jesus. Escreve isso aí. Eu aceito Jesus como Salvador, vírgula, como Senhor e como amigo. Glória a Deus. Estás aqui. Glória a Deus. Vindo entre nós. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. O meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. O meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.
Fique de pé, todo mundo, bora! De milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem o meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. 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 Glória a Deus, Senhor. Que você tenha um final de semana abençoado com a sua família. Segunda, 6 horas da manhã, o Primícias. Vou abrir aí para vocês participarem. Quem sentiu isso aí no coração e quiser estar com a gente aqui às 6 da manhã. Não tem problema nenhum. 6 horas da manhã. Você vai achar aí em algum lugar nos stories, você clica. Principalmente vocês que são mentorados aí. Vocês que já estão nessa frequência, quiser vir estar com a gente. Nós vamos abrir para vocês pela primeira vez para vocês estarem no presencial aqui com a gente. E aí você vai poder trazer mais 3 ou 4 aí com vocês. Nós vamos fazer um movimento mais poderoso da história de levantar esses reinantes. Eu creio nisso. É isso que queima no meu coração. Que você tenha um sábado abençoado, 6 horas da manhã. Por que 6 horas da manhã? Você vai deslocar de onde você está, do seu hotel, da sua casa, 5 e pouco. Vai vir às 6. Nós vamos fazer o culto para o Senhor, que é o Primícias, primeiro reino. E vai dar tempo para você deslocar ainda e cuidar da sua vida. Fechou? Então vai ser 6 horas da manhã mesmo. Glória a Deus. O coração está explodindo. 12 horas exatas, né? De adoração. É agora que começou. Que raiva de ter que acabar esse negócio. Glória a Deus. Tamo juntos. Vai cuidar da sua vida aí que tá dando certo por aqui. Tamo juntos. Até depois do fim. É nóis. O Senhor é contigo. Glória a Deus.